Bem, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bem, no nosso primeiro vídeo, nós nos preocupamos em fazer o download, instalar e configurar o Quartz para que a gente possa utilizá-lo nas nossas disciplinas, né? Tanto digitais quanto na eletrônica embarcada. Nesse segundo vídeo, eu vou focar na criação do projeto e na simulação desse projeto. Então, o passo a passo agora vai ser focado nesses dois tópicos, tá bom? Então, eu vou tentar fazer vídeos curtos, concisos e objetivos, tá? E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo para a gente discutir essas dúvidas, beleza? Bem, então, o que a gente vai fazer agora, né? Então, o nosso Quartz aqui ele já está instalado, né? Nós abrimos ele e agora nós vamos criar um projeto. Então, a gente pode vir tanto aqui em New Project Wizard ou nós vamos em File, New Project Wizard aqui. Bem, e aqui ele dá uma introdução explicando o que é o Project Wizard, que aqui ajuda você a criar um novo projeto e tudo mais. Bem, aqui vocês clicam em Next, busquem a pasta no qual vocês vão inserir o projeto de vocês. Eu vou colocar nessa pasta que eu criei aqui chamada Projeto 1 e vou dar o nome de Projeto 1 também, tá? Esse é o nome do meu projeto, beleza? Então dou um Next, ele pergunta aqui se o seu projeto vai partir já de um projeto pronto, de um template de projeto pronto, ou se vai fazer um projeto vazio, né? Se é um wizard com projeto vazio. Nós vamos fazer um projeto vazio, clique em Next. Aqui ele pergunta se você vai adicionar algum arquivo de algum outro projeto que você vai utilizar ele aqui dentro. Essa é a pergunta que ele faz aqui. Nós não vamos adicionar nenhum arquivo, tá? Pode seguir. Nessa etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher qual é o dispositivo, qual é a placa, qual é o FPGA que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou utilizar aqui o FPGA Cyclone 4, que é o que a gente utiliza, da placa maior que a gente utiliza na eletrônica embarcada. Quem for da eletrônica digital tem que usar a placa da Max 10. Tá? Então aqui vocês vão selecionar a família e aqui embaixo vocês vão selecionar qual que é o FPGA que vocês vão trabalhar. Né? Eu indico que vocês busquem, né, o nome da família e copiem aqui e filtre esse nome aqui, porque vocês conseguem achar mais fácil. Né? Deixa eu voltar aqui, né? Existe um roteiro que eu compartilho tanto com a turma de embarcado quanto com a turma de digitais, que é um roteiro de introdução ao Quartz, onde eu ensino passo a passo todas as configurações que vocês têm que fazer, desde a criação de um projeto até a síntese desse projeto dentro da placa. Tá? Então todo esse passo a passo que eu já fiz está descrito aqui, e aqui ó, tem qual que é o FPGA que nós vamos trabalhar. Então eu vou copiar ele aqui, vou dar um Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V, aí ele busca a pasta aqui. Então basta você clicar, selecionar, dar um Next, ok? Aqui, geralmente isso aqui fica automático, simulação, deixa ele sequestra Intel FPGA, Verilog HD, beleza? Dá um Next de novo, finalizo, e aí ele vai criar o nosso wizard. Ó, percebam que ele criou o wizard aqui, com o nome que eu dei, ele já coloca aqui qual é a placa que nós vamos utilizar. Tá? Então se vocês colocarem a placa errada ou esquecer de colocar a placa, não tem problema, basta clicar aqui, ó, abrir outra janela, outro monitor aqui, vocês vão clicar que ele vai abrir essa página de novo do device, do dispositivo, vocês vêm aqui, filtra de novo, selecione e dá um OK, que aí ele vai trocar a placa aqui, beleza? Então, selecionamos o wizard. O que falta agora? Falta a gente indicar em qual ambiente nós vamos fazer o nosso projeto. Vai ser um ambiente em bloco, ou seja, utilizando portas lógicas? Vai ser um ambiente de linguagem descritiva de hardware? Qual linguagem? VHDL, Verilog? Então a gente precisa criar esse ambiente de projeto. Tá? Então, para a gente criar esse ambiente de projeto, basta em File, New.
Quando eu vou em File New, ele vai abrir essa janelinha aqui. Ó. Então aqui em Design Files, né, arquivos de projeto aqui, tem todas as formas de projeto que você pode criar para desenvolver o seu trabalho aqui. Tá? Então tem Verilog, tem HDL, tem System Verilog, tem HDL. Tá? No exemplo aqui, a gente vai fazer em bloco. Então, nesse exemplo, ele serve para a turma de eletrônica digital, que vai construir esse projeto em bloco. Tá? Para a turma de embarcada, ao invés de vocês criarem bloco, vocês vão criar um arquivo VHDL file. Então, a única diferença nesse tutorial de digitais para embarcada é isso, tá bom? E, consequentemente, na forma com que você vai projetar, beleza? Então, eu vou criar um arquivo de projeto, dou um OK. Então, ele cria essa área de trabalho aqui, tá vendo? Vou até aproximar aqui. Ele cria essa área de trabalho toda para mim aqui, tá? Tá vendo que ele cria com o nome dele específico, Block 1? Então, a gente não pode salvar ele com esse nome. A gente tem que salvar ele com o mesmo nome do wizard. Então, nós vamos em File, Save As. Quando eu dou um Save As, ele já troca o nome desse ponto .bdf, que é o arquivo de bloco, para o mesmo nome do wizard aqui, projeto 1. Tá? E outra coisa que é extremamente importante, esse arquivo tem que ficar na mesma pasta do projeto de vocês. Então esse arquivo tem que ficar na mesma pasta do projeto 1 do wizard que vocês salvaram. Tá? Então eu aconselho que todos os arquivos fiquem na mesma pasta, para não dar problema, para não gerar confusão. Tá? Então quando vocês vão em Save As, ele já indica para você. Ele já coloca dentro da pasta e ele já coloca o mesmo nome. Então não alterem isso, só salva. Beleza, ele já trocou o nome aqui em cima. Ok? Tá? Como é em blocos, como é um projeto em blocos, eu vou fazer um projeto simples, vai ser um circuito digital aqui para a gente verificar o funcionamento desse circuito digital. Tá? Então para a gente buscar portas lógicas, vocês podem dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse aqui, que ele vai abrir essa pasta de símbolo, essa janela, perdão, de símbolo, ou vocês podem vir aqui, ó, no Symbol Tool, tá? Clicou, ele chama essa janela aqui. Chamou essa janela, vocês vão abrir aqui, vão vir Primitives, em Logic. Em Logic tem todas as portas lógicas que vocês podem, tem várias portas lógicas, todas que vocês podem utilizar. Tem IND de 4 entradas, IND de 6 entradas, tem nó, enfim, tem várias. Tá? Em Other, você consegue buscar GND. Em Buffer, você consegue buscar algumas são dispositivos que no qual você consegue configurar a saída para que ela tenha mais de 2 estados, tá? Aqui eu acho que provavelmente nós não vamos usar muito. Em Storage, a gente consegue encontrar aqui, né, flip-flops JK, flip-flops tipo D, LEDs, então flip-flop tipo T. Então todos os flip-flops a gente consegue ter acesso a eles aqui, beleza? Eu vou fazer um projeto mais simples, eu vou em Logic, vou pegar a int, vou dar um OK, vou colocar ela aqui, tá? Vou pegar aqui vamos ver, vou pegar um XOR, vou colocar aqui, tá? E depois eu vou pegar uma OR. Vou pegar uma OR e vou colocar aqui, beleza? Então busquei as portas que eu vou utilizar, as portas lógicas que eu vou utilizar no meu projeto. Tá? Em seguida, o que eu faço? Eu tenho que fazer conexões desse projeto. Tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui? A saída dessa IND eu vou levar na entrada dessa OR. Percebo que quando eu chego com o mouse perto aqui, ó, da saída da IND, o cursor muda, tá vendo? Ele muda para esse símbolo aqui, ó, Orthogonal Node Tool, né? Que é para você fazer essa conexão, para você levar essa saída até a entrada na OR, você fazer esse caminho, né? Então basta você clicar, certo? Se você soltar o clique, ele para de criar o fio, ele interrompe o fio.
Tá? Então eu vou clicar novamente, vou levar até a outra ponta. Tá? Quando a outra ponta der esse quadradinho aqui é porque a conexão foi feita. Tá? Vou trazer para cá primeiro, depois eu vou trazer da saída para O até aqui. Ó. Deu quadradinho aqui, soltei, ele fez a conexão. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para O, para XOR. Eu soltei aqui, fiz a conexão. Perfeito? Tá. Agora eu preciso indicar ao meu projeto quais são as entradas e saídas do meu projeto. Preciso indicar isso. Preciso criar isso. Tá? Então vocês podem vir aqui, ó, do lado do Symbol Tool, tem esse dispositivo aqui. Ó. Ou vocês podem vir aqui também, acho que aqui tem em algum lugar, PIN, tá vendo? Então tem saída, entrada e um flag de caminho bidirecional. Tá? Então eu vou pegar a entrada aqui, ó, dou um OK, vou levar aqui, posso dar um posso selecionar, dar um Ctrl C e Ctrl V, ó, clico fora, seleciono, Ctrl C, clico fora, Ctrl V, ele criou uma outra entrada para mim, cliquei fora, Ctrl V de novo, ele criou uma outra entrada para mim. Beleza? Tá. Tem que buscar a saída. Posso vir tanto aqui, quanto vir aqui, ó. Clico nessa setinha à direita e vou em Output. E ele vai criar uma saída para mim aqui, tá? Beleza? Vou levar essa entrada na entrada da minha end, ó. Pronto, pronto. Essa aqui na entrada da XOR. A outra, tá vendo que eu sem querer levei o fio um pouco para cima e ele criou esse X aqui? Esse X indica que não está sendo feita nenhuma conexão aqui, tá? Então cuidado com isso, porque isso pode ser um problema, beleza? Bem, a outra entrada da XOR eu vou levar nessa entrada aqui de cima, ó. Então levei aqui nesse ponto, apareceu o quadradinho, soltei o botão esquerdo do mouse, ele vai fazer a conexão, tá? Mesma coisa eu vou fazer para a saída aqui, ó. Soltei e fiz a conexão. Eu posso mudar os nomes da minha entrada. Então eu vou colocar aqui entrada A, entrada B, entrada C, e vou deixar a saída com o nome Out. Pronto. Beleza? Esse é o meu projeto. Fiz o meu projeto. Agora eu preciso testar o meu projeto. Testar esse projeto aqui para ver se não tem problema nenhum com esse projeto. Tá? Eu preciso fazer esse teste. Aqui em cima, ó, do lado do stop, eu tenho 3 formas de fazer esse teste. Tá? Bem, a primeira, Start Compilation, ele vai fazer o teste, ele vai preparar esse projeto para ser simulado e ele também prepara esse projeto para ser enviado para a placa. Então esse primeiro, aqui ele é o mais completo. O do meio, ele só verifica se o seu projeto tem algum problema. Então ele só faz essa verificação. Tá? O último, ele além de verificar se o seu projeto tem algum problema, ele vai preparar o seu projeto para que ele seja simulado. Tá? Então eu vou compilar nesse último aqui, porque nesse tutorial a gente não vai mandar esse projeto para a placa. A gente vai só simular esse projeto. Beleza? Tá? Então, ó, eu vou clicar aqui. Ele pergunta se eu quero salvar essas mudanças que eu fiz nesse arquivo. Você coloca aqui sim. E aí ele vai fazer o teste desse projeto. Para ver se está tudo certo. A progressão, vocês podem ver aqui. Ó. Beleza. Ó, fez. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. Vocês podem simular. Bem, antes de simular, o que vocês têm que fazer e verificar? Isso vocês podem fazer uma vez só, tá? Não precisa fazer toda vez que forem simular, não. Vocês vêm aqui em Tools, Options e EDA Tool Options. Esse caminho aqui tem que estar certo. Certo? Ele está levando para o caminho do simulador. Então, se esse caminho estiver errado, quando você for simular, vai dar problema. Então verifique se esse caminho aqui está certinho até esse arquivo aqui, ó, Win64. Na minha pasta aqui, ó,
Esse é o caminho, tá vendo? Esse caminho é o mesmo desse aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, é o mesmo caminho, ó. Então ele está certinho, não tem problema nenhum com o caminho. Tá? Então aqui eu não vou ter problema nenhum na hora de simular. Beleza? Então tem que fazer essa verificação antes. Dá um OK. Tá? Se não tiver correto, tem que encontrar o caminho correto, que provavelmente é nessa pasta aí. Bem, pessoal, finalizado, compilado e estando tudo correto, agora a gente vai criar o nosso arquivo de simulação. Nós vamos testar esse circuito, vamos ver as formas de onda dele, e para isso a gente precisa criar um arquivo de simulação. Tá? Então a gente vai vir aqui em File, New, vai abrir uma janela aqui. Nessa janela, na parte de Verification / Debug Files, nós vamos buscar esse arquivo University Program de VWF. Dá um OK, ele vai abrir essa janela aqui. Aqui é onde nós vamos ver nossas formas de onda e vamos ver o resultado da simulação. Tá? Para isso a gente precisa carregar nesse ambiente as minhas entradas e saídas do meu projeto que a gente desenvolveu na página passada. Então nesse espaço aqui, ó, basta a gente clicar com o mouse, dar 2 cliques com o mouse aqui, ok? A gente vem em Node Finder, List. Então aqui a gente pode buscar uma porta por vez e apertar essa setinha aqui, tá? Ou senão a gente aperta essas 2 setinhas que ele vai buscar e vai carregar para a janela direita aqui, ó, todas as portas e saídas do meu sistema. Feito isso, a gente clica em OK, OK novamente, e aqui já aparecem todas as entradas e saídas do meu circuito. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar as formas de onda para cada entrada dessa, tá? Eu posso configurar, por exemplo, cliquei na entrada A, posso configurar ela como don't care ou desconhecido, posso forçar ela a ser 0, posso forçar ela a ser 1, posso forçar ela a ser alta impedância. Tem outros níveis aqui que depois a gente discute eles. Posso vir aqui, ó, criar um contador, né? Se essa entrada tiver mais bits, eu posso criar um contador para essa entrada. Por exemplo, eu posso vir aqui, né? Eu vou configurar o bit inicial e o incremento a cada grid aqui da minha simulação, né? A cada tracinho desse aqui. Tá? Então se eu tiver mais bits, por exemplo, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Né? E essa inversão vai ocorrer a cada 10 nanosegundos. Essa inversão, nessa contagem, não é em cada grid, ela vai ocorrer a cada 10 nanosegundos e aqui vocês configuram o tempo. Tá? Lembrando que a minha janela de tempo vai de 0 a 1 microsegundo aqui. Tá? Posso configurar ele como um sinal de clock, onde eu defino o período dele e o duty cycle dele de 50%. Posso configurar ele com um valor arbitrário qualquer aqui, binário. Ele vai ter esse valor constante para todo o tempo aqui, para toda a simulação. Eu posso vir em valores aleatórios e gerar um valor aleatório. Então, nessa primeira opção, a cada grid, a cada setinha desse aqui, ele vai gerar um valor aleatório. Na segunda opção, a cada metade do grid ele vai gerar esse valor. Aqui ele vai gerar valores aleatórios independente do grid, vai ser independente do tempo, tá? Vai ser da cabeça dele, e aqui ele vai gerar valores aleatórios e eu vou definir o período. Então a cada período desse ele vai gerar um valor aleatório. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 70 nanosegundos. Dou um OK e ele gera uma forma de onda de entrada A aleatória. Para o B, basta clicar no B, eu venho em randômico de novo. Aqui já vai estar configurado, dou um OK. No C a mesma coisa, dou um OK e é isso. Configurei as minhas entradas. Tá? Agora eu parto para a simulação. Mas antes de simular, a gente precisa fazer uma configuração aqui, ó, no Simulation Settings. Tá? E aqui no script a gente precisa fazer uma configuração aqui. Tá? Quando abre essa janela de Options, eu gosto de manter ele aqui em Verilog. Eu vou fazer uma simulação funcional. Tá? E eu tenho que alterar esse script dele para minha simulação funcionar. Tá? Essa alteração está descrita aqui, ó, no roteiro da prática 1, que eu passei para vocês e que os alunos também de eletrônica digital vão ter acesso. Tá?
Então ele pede para eu substituir essa expressão por essa aqui, ó. Tá vendo? Bem, isso é um problema do software, tá, pessoal? Não sei por que isso acontece, mas se a gente substitui por esse nome, eu achei essa solução na internet, a gente consegue fazer com que a simulação funcione. Então dou um save, certo? E vim aqui em Run Functional Simulation. Ou eu posso ir em Simulation e Run Functional Simulation também. Ele pergunta se eu quero salvar esse arquivo de simulação. Eu falo que sim. Ele indica a pasta onde estão todos os projetos, todos os arquivos do projeto que a gente está desenvolvendo. Tá? Eu indico que vocês salvem ele aqui. E vocês podem escolher o nome que vocês querem dar para essa forma de onda. Eu vou manter esse nome aqui padrão, que é o Waveform. Tá? Um save, e aí ele vai abrir essa janela e vai começar a simular. Depois que ele termina, ele vai abrir uma nova janela com o resultado para vocês. Tá? Então eu tenho as entradas e o resultado. Então, por exemplo, tem um cursor aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, que você pode arrastar ele. E à medida que eu avanço esse cursor, esses valores binários aqui vão alterando na medida que o cursor vai variando no tempo aqui, né? Olha lá, ó. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, onde eu tenho 001, a minha saída foi 1. Nesse segundo momento, onde eu tenho 010, a minha saída continua sendo 1. Tá? Então, e assim vocês conseguem verificar se o projeto de vocês estão certos, certo? Se não tem nenhum problema. Tá ok, pessoal? Então, nessa segunda simulação, né, segunda apresentação, a gente fez a gente desenvolveu o projeto em blocos, mas a única diferença, como eu disse para vocês, era só chamar o arquivo VHDL para realizar o projeto no outro ambiente, que é em VHDL. E após realizado o projeto, testado, a gente faz a simulação. A gente simula o nosso projeto para verificar se está tudo correto. Ok? Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E até a próxima oportunidade. Provavelmente agora eu vou fazer um outro vídeo com as próximas etapas que estão descritas também nesse roteiro, né? Que é a gravação do projeto desse projeto no FPGA. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Até mais.